agosto, é Natal, tempo de perdão. É o Grupo Virtual Samaritanos da Nova Era que me deu essa oportunidade e que procuramos trazer a vocês essa temática, tendo como algumas referências o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Boa Nova, site da internet e uma reportagem da revista Veja, que tem a ver com o tema. Continua me ouvindo bem? Tá indo, sim. Obrigado. Sim. Eu convido a todos, nesse momento, para fazermos uma viagem. Vamos todos nos dirigirmos aos primeiros anos da era cristã, mais ou menos o ano 30 da era cristã, na região próximo ao lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, em que o Cristo, com as suas peregrinações, já trazia para todos essa mensagem arrebatadora e dignificante. E fazendo uma análise dos triunfos alcançados, da busca pelo alívio aos doentes, procurando acalentar aqueles corações necessitados, consolando os humildes e trazendo para todos as promessas da Boa Nova, trazendo para aqueles homens sofridos e que não tinham, naquele momento, uma mensagem tão especial quanto aquela que se mostrava chegar. Dessa forma, o Cristo e os apóstolos faziam análises a respeito daquelas conquistas já alcançadas. Embora eles haviam percebido que estavam despertando um incômodo, pois os judeus rigoristas da época começavam a reagir diante daquela imagem de um Jesus revolucionário que, através da doutrina do amor, vinha quebrar alguns princípios daquele povo, vinham colocar em sujeição alguns privilégios, porque ele trazia a mensagem de um reino de esperança. Aqueles escravos que recebiam a sua mensagem viam seus corações acalentados com uma doutrina nova que até mesmo para eles era algo que eles pouco entendiam, mas eles sentiam que ela trazia uma nova esperança, que ela trazia uma nova oportunidade de ver a sua vida. Mas ele começara a ser questionado. Seria um conspirador vulgar? Seria ele um feiticeiro qualquer? Mais um daqueles falsos profetas que vinham tentar ocupar o posto do Salvador, daquele homem que viria trazer uma mensagem, uma libertação àquele povo sofrido. Eles se questionavam. Dessa forma, os desafios da viagem a Nazaré se mostravam presentes. Os adversários das ideias renovadoras já se apresentavam. Através de falsas notícias, através da desmoralização daquela mensagem, eles procuravam questionar aquele homem, questionar aquelas ideias. Mas o Cristo nunca perdia a oportunidade para melhores lições. Ele nunca perdia a oportunidade de trazer um ensinamento àquelas pessoas que
se questionavam: não seria ele o inimigo de Moisés? Não seria ele o traidor do poder de Antipas? Então, os questionamentos eram muitos, eram variados. E aí, nós percebemos que os discípulos tinham as suas reações, porque eles viviam aqueles embates, aquelas trocas de ideias, que muitas vezes marcavam o seu ego, e eles procuravam defender o mestre. Temos o exemplo de Filipe e Simão Pedro, que através de palavras ásperas tentavam combater os questionadores das ideias de Jesus. Pedro e André, por exemplo, através de expressões incisivas, tentavam combater aqueles que questionavam aquela mensagem. Tiago se aborrecia com a análise que até mesmo alguns colegas faziam de como ele deveria reagir àquelas situações. Levi propunha que protestos deveriam ser feitos por eles, que debates públicos deveriam ser realizados. Mas as reações de Jesus sempre surpreendiam. A análise da psicologia de Jesus até hoje impressiona os maiores especialistas, os maiores conhecedores da psicologia humana, ainda hoje são desafiados pela psicologia do Mestre Jesus. E ele propôs, naquele momento, a retirada de Nazaré e a volta para Cafarnaum. Jesus percebeu que, naquele momento, a conduta mais adequada era, sim, a retirada e a volta àquela outra cidade. Mas a discussão continuou. Os apóstolos continuavam debatendo aquelas situações que eles viviam. E eles estranhavam a passividade do Mestre Jesus. E diziam, como disse Felipe: Mestre, procuramos defendê-lo. E assim revidamos aos ataques que foram proferidos a nós, de forma vivaz, de forma enérgica. Procuramos, mestre, defendê-lo, mas tu mantém-se dessa forma passiva, não compreendemos. E Jesus, meditando com placidez, tranquilo, como sempre se mantinha, ele se dirigiu aos apóstolos e questionou a eles: será que, por acaso, os espinheiros dão uvas? Podemos colher uvas dos espinheiros? A resposta foi, é claro, negativa. A melhor réplica é aquela que damos com o trabalho, é aquela que damos com as nossas atitudes e exemplos. Porque, naquele momento, deveríamos nos prolongar com longas discussões, muitas vezes não produtivas. Se assim o fizéssemos, nós afastaríamos a possibilidade do triunfo do amor, dizia Jesus. Nós dificultaríamos que a mensagem recheada do amor que nós oferecemos àquelas pessoas pudesse chegar ao seu íntimo, porque as discussões prolongadas iriam dificultar isso, iriam despertar naqueles corações ainda enrijecidos, iria despertar neles uma ideia revanchista, de combate, e não era esse o nosso objetivo. Nós devemos, continuou o mestre, dizer aquilo que o nosso coração testemunha, que nós verdadeiramente podemos, através de ações, através de exemplos, procurar exemplificar, procurar levar às pessoas
a verdadeira atitude daquele que fala, daquele que age. Aí Filipe, mesmo assim, retrucou. Mas, mestre, eles falaram mal de vós. E Jesus continua. Mas não seria vaidade da nossa parte exigir deles que tenham de nós, sobre nós, um conceito elevado sempre? Seria? Não seria ilusão da nossa parte esperar que todos realmente falem sempre bem de nós? Agradar a todos, meus amigos, dizia Jesus, é optar por marchar pelo caminho largo, o caminho da facilidade. E muitas vezes sabemos que não agradaremos a todos. Servir a Deus verdadeiramente, em muitas situações, é desagradar a muitos. Vocês sabem que os emissários de Deus muitas vezes são realmente incompreendidos, disse Jesus. E assim ele concluiu que o conceito justo que devemos ter sobre as nossas atitudes é respeitável. Mas devemos, sobretudo, em primeiro lugar, ter a aprovação da nossa consciência sobre as atitudes que nós tomamos. Porque servir a Deus é buscar sempre ser leal a Ele. É procurar ter a certeza de que aquela atitude está pautada naquela mensagem cercada de sentimentos verdadeiros. Que aquela mensagem sai de dentro de nós e atinge aquelas pessoas. Assim, ela terá uma base sólida, concluiu Jesus. Simão Pedro, sempre ele, né? Sempre Simão Pedro, com essa característica especial, ele procurava insistir. Mas, mestre, e as palavras enérgicas não são aceitáveis? Disse Jesus. Pedro, não devemos perder tempo com divagações que não são úteis. Não devemos perder de vista o nosso trabalho, o foco naquilo que pretendemos. Devemos, Pedro, procurar perdoar com espontaneidade. Devemos procurar aproveitar aquele irmão necessitado que muitas vezes nos contradiz pela incapacidade de compreender aquela mensagem. Devemos procurar conquistá-lo. Devemos procurar atingir o seu coração. E disse mais Jesus, será mesmo que só o outro é insuportável? E não será que muitas vezes nós também, para aquele que nos ouve, somos também relativamente insuportáveis? Pedro, devemos perdoar os nossos adversários. Devemos, Pedro, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, continuava Jesus, encantando aqueles homens com aquela mensagem maravilhosa. Devemos auxiliar todos, inclusive aqueles que zombam da nossa fé. Aí Pedro, ainda assim, encontrou espaço para redarguir. Mas, mestre, se o malfeitor se apresentar sob a pele de cordeiro, e disse Jesus, o perdão, Pedro, não exclui a vigilância. Devemos estar atentos, mas também devemos saber que o amor não prescinde da verdade. Devemos ter o patrimônio da paz em nossos corações. Não devemos esperar o arrependimento do nosso adversário para lhes perdoar, para perdoá-lo. Não devemos. Devemos buscar esquecer o mal, trabalhar pelo bem.
Devemos, Pedro, nos reconciliarmos com os nossos adversários, porque não conseguiremos chegar a Deus com ódio nos nossos corações. Devemos esquecer os males. Devemos amparar o irmão arrependido e esquecer o mal que ele nos causou. E aí que a história registra e Simão Pedro fez aquela célebre pergunta: mas, mestre, então quantas vezes devemos perdoar? E aí o mestre disse: Pedro, deves perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. O mestre procurou, meus amigos, nos ensinar o perdão recíproco. O mestre procurou nos dar sempre uma lição e ele não perdia a oportunidade. Nós podemos, então, nos remeter à questão 661 do Livro dos Espíritos, em que eles nos trazem a célebre pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E eles respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Disse Jesus, ou melhor, disse a falange do Espírito Verdade, nos trazendo a informação de que nós devemos exemplificar, de nós devemos, primeiramente, buscar uma mudança de atitude. Essa é a melhor forma de obtermos o perdão, porque Deus não nos condena. A condenação vem da nossa própria consciência, e agindo diferente, nós estaremos adquirindo esse auto-perdão. Porque perdoar faz parte, meus amigos, da busca pela perfeição. A questão 918 nos traz o questionamento feito pelo célebre codificador. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E assim vem a resposta, que a prova da elevação, ela está nos atos da vida cotidiana. Porque a prática da lei de Deus deve ser buscada a cada dia. Devemos procurar compreender a vida espiritual. O homem de bem, aquele que procura atingir essa perfeição, esse conhecimento mais apurado, ele pratica a lei de justiça, amor e caridade. Ele pergunta se não transgrediu a lei. A cada dia ele faz um exame de consciência. Ele procura refletir se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se não prejudicou os outros. Será, questiona-se ele, que dei motivos para de mim se queixarem? Será que fiz aos outros aquilo que gostaria que se fizesse a mim? Será? Ele procura fazer o bem pelo bem. Procura exemplificar o Evangelho do Cristo. Esse sim está no caminho correto. Ele esquece retribuições, reconhecimento. Não. Ele até mesmo sacrifica os seus próprios interesses, buscando ser bondoso, humanitário e benevolente. Porque, em verdade, todos somos irmãos.
E assim o homem de bem vê as criaturas humanas. Não há divisão para ele de crenças, raças, cor de pele, de forma alguma. Ele vê ali um irmão, uma criatura humana que está ao lado dele nessa caminhada inexorável pela evolução. Mas que nesse momento atual, para nós, ainda estamos muito carentes de compreensão, de autoconhecimento, de entendimento sobre essa mensagem maravilhosa que o Cristo nos relegou há mais de 2000 anos. E quando ele é agraciado com a riqueza, ele a vê senão como um depósito. Ele se vê como um depositário de algo que Deus lhe confiou. E a riqueza, para ele, nada mais é do que um instrumento. E faz uso dela para o bem do próximo. A riqueza não o envaidece. Procura tratar a todos com bondade. Busca utilizar a sua autoridade quando, por acaso, está investido numa condição de autoridade, de liderança, numa condição em que ele tem pessoas sob as suas normas. Se ele está numa empresa com empregados, por exemplo, e usa essa autoridade para levantar o moral das pessoas. Ele procura não esmagar ninguém com o orgulho, ser indulgente com as faltas alheias. Sempre lembra da célebre frase do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. O homem de bem não é vingativo, perdoa as ofensas. Tem o perdão no seu caderno de atitudes para cada dia ser utilizado. Por isso, sabemos nós que bem-aventurados que são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E a misericórdia, ela é complemento da brandura. E é preciso esquecer e perdoar as ofensas. Até porque o ódio e o rancor, eles denotam falta de grandeza. Uma alma elevada, ela esquece as ofensas. Ela é calma, ela é mansa e caridosa, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Já a alma pouco evoluída, ela é ansiosa, ela tem ódio. Então, nós devemos buscar a outra atitude, buscar nos tornarmos uma alma elevada, nunca dizendo, jamais, nunca perdoarei. Até porque, como podemos esperar o perdão das nossas faltas sem perdoar? A misericórdia, meus amigos, não tem limites. Devemos sempre procurar agir de forma misericordiosa. Bem-aventurados os misericordiosos. E o perdão não é de todo um único perdão, porque existe aquele que é grande, aquele que é nobre e é generoso. É aquele que evita ferir o amor próprio alheio. Aquele perdão que muitas vezes impõe no outro uma humilhação. Aquele perdão que esmaga o íntimo, o ego. Aquele perdão que irrita. Não é esse perdão que devemos buscar. Um perdão que humilha. Um perdão daquele que ostenta ao perdoar. Que expõe a sua generosidade. E que acaba conquistando uma reconciliação que não é sincera. Que, muitas vezes, atinge uma satisfação orgulhosa. E não é esse perdão que nós devemos buscar. Não é. Disse o mestre, está lá em Mateus,
reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Então, há um efeito moral e um efeito material do perdão. Porque sabemos, pode haver entre aquele que se sente humilhado, que se sente ofendido, a perseguição mesmo após a morte do corpo. Um conhecido dito popular, antigo, que diz morto animal, morto veneno, não se aplica. Sabemos também que muitas vezes as obsessões surgem assim. É a partir de um perdão, mas um perdão que humilhou, um perdão revanchista, um perdão que estimula naquele que, a princípio, foi perdoado, mas de uma forma que tanto o humilhou, um desejo de revanche. E muitas vezes ali surgem obsessões, a subjugação, a possessão, até mesmo formas mais intensas de obsessão começam através de um perdão mal executado. Muitas vezes, o obsidiado e aquele possesso são vítimas de vingança. Uma vingança de um perdão que humilhou, de um perdão que foi um estímulo àquela situação que se vive no momento atual. As causas, muitas vezes, meus amigos, podem ser de vidas passadas. Aquelas duas criaturas podem estar revivendo situações as quais elas não conseguiram superar. E são, muitas vezes, obrigadas, pela lei de causa e efeito, a resgatar o mal pelo sofrimento. Até porque faltou a indulgência, faltou a caridade. Então, vamos reparar o quanto antes os agravos que houvermos causados em outro. Devemos procurar perdoar aqueles que nos feriram. Não devemos perder de forma alguma essa oportunidade. Devemos apagar as divergências antes da morte. Temos a certeza que o inimigo de hoje poderá ser o amigo do amanhã. Aquele que perdoou não sofrerá vingança. Aquele que soube perdoar da melhor forma não estimulará no outro aquele sentimento negativo. Essa reconciliação poderá, sim, evitar discórdias futuras. E assim já tereis pago o último centavo daquela dívida, como diz de forma alegórica o mestre na passagem citada do Evangelho. O que nós queremos ver, meus amigos, são manchetes como essa, retirada do site da BBC News Brasil. Como me tornei amigo do soldado que me cegou quando eu tinha 10 anos. Essa é uma história real, de um homem que aos 10 anos de idade ficou cego, após receber um tiro de bala de borracha desferido por um soldado inglês na Irlanda nos anos de 1972. Uma Irlanda conflagrada pela luta entre católicos e protestantes, em que uns queriam ver a Irlanda unificada, outros queriam ver a Irlanda separada e unida à Inglaterra. Então, naquele ambiente conflagrado, Charles, um soldado de 28 anos, ao ver aqueles jovens, entre eles Richard, naquela época um garoto de 10 anos, fazendo algumas atitudes, talvez de arruaça, mas ele reagiu de uma forma exagerada, mas que, teoricamente, cumpria o protocolo de atitude, como rezava as ações esperadas para um soldado, desferiu o tiro de bala de borracha, mas, infelizmente, ela atingiu o olho de Richard e aí ele acabou ficando cego. Charles nem se preocupou em saber mais detalhes sobre aquele garoto,
apenas só foi informado de que alguém tinha recebido tiro e poderia estar gravemente ferido. O tempo passou, Richard realmente perdeu a visão dos 2 olhos. Um olho, inclusive, foi necessário ser retirado. Ele cresceu, ele não desistiu da vida, não desistiu da luta, ele se tornou um empresário bem-sucedido e fundador de uma organização sem fins lucrativos que atende crianças cegas. E quando, certa feita, uma empresa de televisão quis divulgar sua história, e aí acabou aproximando novamente os dois. Richard escreveu uma emocionante carta para Charles. Ele disse que o perdoava. Que, na verdade, nunca o havia condenado por aquela atitude. Que ele soubera refazer a sua vida, estudara, era hoje um empresário, dono de pubs, que ele administrava muito bem, apesar da falta da visão. Como podemos ver aqui nessas imagens que ilustram Richard aos 10 anos e Charles já ao lado de Richard em 2006, quando eles puderam se encontrar. E que encontro, imaginemos nós, não foi esse? Daquele homem que passou uma vida de dificuldades, sem ter o prazer de enxergar o mundo em suas cores, mas que tivera a capacidade grandiosa de perdoar aquele que houvera lhe ferido. E é isso que esperamos das pessoas, é isso que esperamos de todos nós, a capacidade do perdão. E hoje, meus amigos, nós sabemos, inclusive, que até a ciência já estuda o perdão e os seus efeitos sobre o corpo físico. Estudos da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo concluem que o perdão influi no tratamento das doenças. O levantamento de mais de 368 estudos internacionais associam a prática religiosa à liberação pelo organismo de hormônios que fazem bem ao corpo. Que as pessoas que são capazes de perdoar são mais otimistas, têm mais capacidade de aderir a terapias e assim se curar de forma mais fácil. Então, a ciência hoje já estuda a capacidade de perdoar. Ela já sabe que o perdão faz bem ao coração e que a mágoa gera um estresse crônico, uma situação de estresse que leva à liberação de hormônios como cortisol, adrenalina, que aumentam o risco de trombose, infarto, AVC e doenças autoimunes. Nos Estados Unidos, na atualidade, 9 em cada 10 universidades já incluem nos seus currículos da área de saúde matérias que estudam o perdão como efeito terapêutico. Dessa forma, nós vemos que o perdão já vai além dos conceitos religiosos e se tornam conceitos científicos. Dr. Álvaro Avezum, cardiologista e diretor da SOCESP, nos diz: é uma abordagem que pode prevenir problemas e capaz também de detectar causas de enfermidades que não são rastreadas por exames convencionais, como, por exemplo, dores crônicas, insônia e até depressão. Dr. Sidney Perlman, oncologista e presidente da Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, nos diz: esses pacientes costumam ser mais otimistas e aderir ativamente às terapias. E William Osler, pensador da medicina moderna, vai além e diz: a fé e o perdão despejam uma inesgotável corrente de energia e assim ajudam a curar. Então, meus amigos, estamos nos dias que nos aproximam do Natal. Há poucos dias, há poucas horas, dessa data maravilhosa em que celebramos o nascimento do Mestre Jesus. Natal é tempo de reflexão,
É tempo de buscar as pessoas, de tentarmos fazer diferente. Se durante todo o ano tivemos uma atitude, que agora procuremos agir diferente, que devemos refletir e utilizar o momento natalino para fazer planos, para apagar mágoas. Devemos passar uma borracha nas mágoas que temos de muitos de nossos irmãos. Muitas vezes, nos distanciamos de pessoas que amamos, mas não temos a capacidade de dar o primeiro passo ou de estender a mão, admitir o erro, ou ser indiferente ao erro do outro, se assim pensarmos, e procurar, nesse momento, trazê-los para perto de nós. Reconciliarmos o mais cedo possível com os nossos adversários. E, acima de tudo, com muitos que muitas vezes não são adversários. É um pai, é um irmão, é um amigo, é um companheiro de jornada. E por esta ou aquela atitude, nós passamos a ter divergências, nos afastamos. Temos que mudar. Temos que agir diferente. É muito importante. Faz bem ao coração. Olha a ciência aí, como acabamos de descrever. Está provando que não é só uma atitude religiosa. É uma atitude que pode evitar doenças, pode evitar o surgimento de células cancerígenas. Faz bem ao coração, faz bem ao cérebro, faz bem ao nosso íntimo. Então, meus amigos, o Mestre nos dá uma grande lição. E nessa semana em que logo mais comemoraremos o seu nascimento, por que não nos inspirarmos nele? Que muitas vezes foi taxado de feiticeiro, Satanás, conspirador. Ele retribuiu tudo isso com boa vontade. Ele buscou a vitória do amor. Ele procurou um idealismo construtivo. No momento que sentiu que não valia a pena debater, que não valia a pena discutir, bradar, que não valia a pena se contrapor, ele se retirou, ele se calou. Augusto Cury, renomado psiquiatra e escritor, nos traz belas obras em que analisa a inteligência emocional do Mestre Jesus e nos deixa atônitos ao percebermos que ele agiu de uma forma especial, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Mesmo nos momentos em que se esperava dele uma reação. Não, ele não reagiu, mas ele soube agir. E assim ele fez no Calvário, no momento do auge da dor e do sofrimento. Em frente aos perseguidores e verdugos, ele reafirmou a necessidade da conciliação. A busca pela harmonia da vida. E entre as suas últimas palavras, meus amigos, ele nos disse, simplesmente, de forma simples, mas de forma arrebatadora, numa mensagem que ecoou os 4 cantos do mundo e viajou há mais de 2000 anos, quando disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Muito obrigado, meus amigos. Ok, André. Nossos agradecimentos a você pela brilhante exposição